Olá, olá, estamos aqui de volta. Vamos dar continuidade agora, né, no tema hipertensão e envelhecimento, parte 2, tá? Então, a gente dá continuidade aqui de onde nós paramos no vídeo anterior, tá? Como evitar erros na medição da pressão arterial. Então, como que eu posso evitar esses tipos de erro? Agora, falando especificamente dos idosos, gente, pesquisar hipotensão postural, se já tem estabelecida, atentar para a pseudo-hipertensão, tá? O que seria essa pseudo-hipertensão, né? O que eu preciso verificar? Caso a artéria radial ela seja palpável, mesmo com um anguito insuflado nessa artéria braquial, atentar para a possibilidade dessa pseudo-hipertensão, por conta do endurecimento arterial mesmo. A gente sabe que o idoso, isso acontece, esse enrijecimento aí de artéria, né? Então, ela pode ser, como que ela pode ser detectada neste caso? Pelo sinal de Osler. O que é o sinal de Osler? Vai consistir na insuflação do manguito, do braço, até que desapareça o pulso radial, tá? Aí, se a artéria for palpável, após esse procedimento, sugerindo enrijecimento, a pessoa, então, é considerada Osler positiva. Tá? Eu tenho uma positividade caso ele se estabeleça dessa forma. Outro aspecto importante, gente, maior frequência do hiato auscultatório. Falou que é idoso, é comum eu ter esse ato, maior frequência desse ato auscultatório, que vai consistir no quê? Esse desaparecimento de sons de ausculta, né, durante a deflação do manguito. Aí, geralmente, entre a primeira fase, né, ali da sistólica, né, e o início da fase 2, da diastólica. Aí, né, estabelece aí os sons de Koroktoff. Esse tal achado, gente, ele vai poder subestimar, então, essa verdadeira pressão sistólica, ou superestimar também a pressão. Então, eu preciso me atentar a esse aspecto. É um aspecto muito importante, relevante. Cuidado, então, quando vocês... a tratativa é do idoso, eu estou fazendo essa aferição da pressão arterial do idoso, eu preciso saber, sim, que é maior frequência de ter esse ato auscultatório. Como que eu devo fazer, principalmente, me atentar aos sons de Koroktoff, tá? Critérios diagnósticos, gente, quais critérios? Classificação e avaliação clínica, né, conforme as recomendações do caderno 16, tá? O quadro 3 aqui que eu trouxe, o anterior, ele apresenta a classificação da pressão arterial para adultos com mais de 18 anos, tá? Então, não tem aquela ali bem estimada no caderno 16, não, para o idoso. Então, eu tenho aqui, quadro 10 abaixo, classificação da pressão arterial em adultos, né? Valor maior, o valor mais alto da sistólica ou da diastólica, ela vai estabelecer qual é o estágio desse quadro hipertensivo. Então, eu tenho aqui padrão de normalidade, o que ele traz para mim de resultado, pré-hipertensão, e hipertensão já estabelecida, né, estágio 1 e estágio 2, tá? Na avaliação da pessoa hipertensa, essa avaliação do risco cardiovascular, ele é essencial. Eu preciso realizar, tá? Então, assim, orientar, né, a conduta terapêutica e o prognóstico. Essa classificação de risco de cada indivíduo deve ser avaliada pelo cálculo desse score de Framingham. E aí, esse aqui é o score, tá, gente? O score de Framingham. Então, ele traz aqui, ó, sexo feminino, sexo masculino, idade, 60 de 60 a 64, uma pontuação aí de 8, né? Aí masculino, 60 a 64, 5. Olha só como que eu tenho um aumento na pontuação para o sexo feminino, a diferença do masculino, né? Aí eu tenho aqui feminino e masculino, diabetes. Tem diabetes? Para mulher eu tenho uma pontuação 4. Não tem diabetes? 0. Para o sexo masculino, se eu tenho diabetes, pontuação é 2, tá? É a única diferença aqui. Então, para a mulher, eu tenho uma pontuação um pouco mais elevada ali com relação à diabetes. Daí eu também, é importante avaliar sexo feminino e masculino, o uso de tabagismo, e essas são as pontuações, né? Caso eu faça, eu realize ou não esse hábito aí, né? O uso do tabagismo. Vai avaliar também percentual do LDL, do HDL para mulher e para homem, daí eu tenho aqui os parâmetros utilizados, tá?
A pressão arterial também, quando eu falo do feminino, eu tenho aqui um parâmetro para sistólica, o parâmetro para diastólica e o masculino também, tá? Consequentemente, também da mesma ordem. Qual que é o resultado que o score traz para mim? O que eu vou avaliar? Feminino, então eu tenho uma pontuação total, que é o total de pontos, né? Eu tenho esse risco aqui, se ele for para 10 anos, tenho toda aquela somatória me deu 1%, total de pontos, sim, tá? 2%, 6%. Quanto mais eu tenho percentual aumentado, eu tenho uma pontuação maior, tá bom? Então, observem isso. No sexo masculino, a mesma forma. Aquela somatória, aquela pontuação, tenho diabetes, fumo, a idade, né, que é um fator também, todos aqueles aspectos, aquilo ali vai me dar uma somatória que eu vou transformar depois numa pontuação, num percentual. Feminino e masculino, o que eu vou ter de resultado? O que eu tenho classificado como uma categoria aí baixa, né, para o evento cardiovascular maior? Baixo se eu tenho menos de 10%. De todas aquelas pontuações, me deu menos de 10% no total. Agora, um risco moderado, quando eu tenho de 10% a 20%, nos últimos 10 anos, tá? E um alto, acima de 20% nos últimos 10 anos, ele vai apontar para mim esse percentual, acima de 20%. Então, por isso que é importante não fumar, controlar, assim, colesterol, LDL, HDL, eu preciso ter o controle, os hábitos de vida, doenças pré-estabelecidas como diabetes, então tudo isso vai aumentar esse meu score. Tratamento, gente, o objetivo do tratamento, né, da hipertensão é redução da morbidade e mortalidade cardiovascular, tá? Então, é aumentada, assim, em decorrência desses aumentos, né, altos níveis tensionais e outros fatores agravantes, então eu preciso me atentar. Ela contribui, ela é um fator de risco para várias doenças, e são, assim, doenças que estão no topo das causas de mortalidade, mortalidade nos idosos, tá? Então, são utilizadas tanto medidas não farmacológicas no tratamento, né, isolada, como também associada a fármacos antihipertensivos, né? Então, conforme os critérios que eu tenho ali de... vou numa consulta, estou ali com uma alteração, né, ali na minha pressão arterial. Aí, vamos mudar os hábitos? Atividade física por 6 meses. Beleza, alterou? Tive uma alteração? Consegui controlar? Possivelmente eu não preciso, então, né, do uso de medicamento. Agora, eu vou trazer para vocês aqui para ficar mais claro, né, nos próximos slides, para que vocês tenham essa compreensão. Então, assim, tratamento. Basicamente, há 2 abordagens terapêuticas, né, para hipertensão. Tratamento que é baseado nas modificações do estilo de vida, perda de peso, incentivo, né, atividade física, alimentação saudável, e o tratamento medicamentoso. Aí, não, se eu tenho que usar só o medicamento, eu não tenho essa primeira abordagem? Não, isso aqui é para sua vida, é a mesma coisa que escovar dentro, tá? Tá com uma hipertensão estabelecida? Além disso, em alguns casos, vai precisar, sim, do tratamento medicamentoso. Não são todos. Aí eu tenho esses critérios aqui, tá, gente? Então, para estabelecer essas prioridades aí, para o tratamento e a periodicidade, tem esse segmento aqui que é necessário, tá? Para reconhecer os fatores de risco. E é claro, daí eu classifico o risco individual, conforme esse quadro. Classificação de risco individual de pacientes em funções da presença dos fatores de risco e também de lesões-alvo, tá? Risco A, risco cardiovascular global. Então, ele é baixo, sem fatores de risco. Então, eu tenho uma pontuação aí com menos de 10% e sem lesão de órgãos-alvos, tá? Risco B, risco cardiovascular moderado, porque eu já tenho a presença desses fatores de risco, conforme ali aquele score de Framingham me deu, de 10% a 20%. No entanto, eu não tenho lesão de órgãos-alvos, tá? Já o risco cardiovascular alto, eu tenho a presença de lesão de órgãos-alvos, né, acima de 20%, e doença cardiovascular clinicamente identificada, tá? Então, eu já tenho aqui estabelecido. Lembrem-se dessa classificação aqui, que vocês, ela é importante. Então, assim,
Aí eu trouxe esse quadro, que é aquela decisão terapêutica segundo o risco, né, e a pressão. Então, é uma pré-hipertensão, né, eu tenho aqui estabelecido aqui o que é a pré-hipertensão, né, esses parâmetros. Risco A, baixo, mudança de hábito, estilo de vida, é o que eu tenho aqui no primeiro. Estágio 1, mudança de hábito, né, estilo de vida até 2 meses, eu faço essa avaliação dentro dos 12 meses, só com a mudança deu certo? Beleza, permanece, não tem, né, não necessariamente precisa de tratamento medicamentoso, né. Já no estágio 3, estágio 2 e 3, quando eu tenho já estabelecida aí igual ou acima de 160, gente, aí é tratamento medicamentoso, né, muito cuidado, assim, na mudança do estilo de vida, cuidado com as atividades físicas, elas têm que ser mais moderadas, precisa de um profissional para estar avaliando, tá? Então, é isso daqui que é o quadro que eu disse para vocês, é importante aí a leitura dele. Acompanhamento e cuidado continuado. O acompanhamento e cuidado continuado, gente, logo que o tratamento, né, ele seja instituído, a equipe, ela deve acompanhar o idoso da forma mais frequente, tá? Então, assim, a necessidade de verificar a resposta ao tratamento, né, se tem aí efeitos colaterais, a qualidade de vida da pessoa, né, que ela deve ser avaliada antes do tratamento e durante o tratamento também, tá? Eu preciso avaliar. Acompanhamento e cuidado continuado ainda é importante considerar alguns aspectos, como participação em grupos de autoajuda, né, para conhecer a natureza do problema, monitoramento, intervenções educativas que favoreçam a adesão ao tratamento, porque nem sempre tem a pressão arterial, mas eu continuo bebendo, eu continuo fumando, tendo uma vida aí sem qualidade nenhuma, né. A educação da família, principalmente quando eu estou falando daqueles idosos frágeis, é importantíssimo, tá? Eu preciso conscientizar para evitar também